Nós vamos continuar falando sobre fé ainda, amém? Quantos querem escutar sobre fé ainda? Glória a Deus. Eu ia desapontar você, mesmo se você não quisesse, vai ser sobre fé, porque o Senhor tem direcionado para isso. Eu creio que mais um domingo, talvez a gente encerre no dia 28, onde nós vamos como liderança também, entregar o nosso jejum no dia 27, No dia 28 a gente vai talvez terminar com esse grande culto, o mover de Deus pela fé. Amém, irmãos? Então, domingo retrasado, nós falamos sobre os dois lados da fé. Existe o lado de fora e o lado de dentro. E o que precisa ser mudado, mesmo que as circunstâncias, mesmo que o lado de fora não mude, o que precisa mudar é o lado de dentro. Nós temos que crer no nosso coração, tirar o medo do nosso coração, porque nós vemos que muitas vezes, nem sempre nós vamos ter a possibilidade de tirar o fogo da nossa vida, de tirar as águas da nossa vida, ou de não enfrentar um rio. Mas a palavra de Deus diz que quando nós passássemos, o fogo seria não apagado, mas a força dele não queimaria nós. Então por quê? Porque a fé dentro de nós, mesmo que nós passamos pelo meio do fogo, pelos rios, não vai causar nenhum problema em nós. Então nós vimos que nós temos que trabalhar a fé interior. E Jesus, Deus disse muitas vezes na sua palavra, 365 vezes, não tenha medo. Você não precisa temer, porque eu estou com você. Então nós vimos também domingo passado sobre definindo a fé. Nós falamos que a fé não é presunção. A fé não é ser alguém corajoso. A fé não é simplesmente eu confiar, uma autoconfiança nas minhas habilidades, na minha inteligência, no dinheiro ou na minha posição social. A fé, ela tem que ser baseada no caráter e na palavra de Deus. E hoje eu quero falar que a fé vem pelo ouvir. Repete comigo, fala, a fé vem pelo ouvir. Mas a incredulidade também. Mas como assim, pastor? Foi isso que Deus compartilhou no meu coração. Na verdade, eu já até tinha falado sobre isso, não lembro se foi ano 2013 ou 2014. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. E eu quero te mostrar em Números capítulo 13. Não abre aí, Números capítulo 13, a gente vai, como sempre, usar a palavra de Deus, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir qualquer coisa, amém? Não, vocês estão atentos, glória a Deus, esse friozinho não tem ninguém dormindo. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra, a pregação da palavra de Deus. Então a fé não vem por ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra, mas infelizmente a incredulidade também. Infelizmente, eu quero te mostrar isso. Então vamos lá, eu não ia ler no começo, mas vamos ler, em nome de Jesus. Números capítulo 13. Versículo de 25 ao 33. Depois o capítulo 14, alguns outros versículos. Mas diz assim a palavra de Deus: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Então, para que você entenda rapidinho o contexto, que graças a Deus essa igreja tem sempre gente nova chegando, pessoas se convertendo. Aqui, eles já tinham sido libertos pela mão forte de Deus, através do líder Moisés, do Egito, da escravidão do Egito. Eles já estavam no deserto, já com a promessa que Deus tinha prometido para ele, as portas. A promessa estava logo ali, a terra prometida estava ali. E antes deles tomar posse, Deus falou para Moisés: olha, envia 12 homens para espiar a terra, para ver se aquilo que eu falei para vocês é verdade. Então, eles foram, a mando de Moisés, espiar a terra. E quando eles voltaram da exploração da terra, versículo 26, vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento: eles foram e agora eles estão relatando o que eles viram. Nós fomos à terra a qual nos enviaste, Moisés. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Na verdade, é terra onde também, esse também aqui já começa a complicar o relatório deles. Tem mais coisas. Se também é porque tem outras coisas. Contudo, versículo 28.
O povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Irmãos, aqueles espias, com certeza Josué e Caleb não estavam relatando e não concordavam com esse relatório aqui. Eles falaram, ó, realmente o que Deus prometeu é verdade. É uma terra muito boa. Ela emana dela mel, leite, é com fartura ali. É uma bênção a terra. Como? Do jeitinho que Deus falou. Mas, tem gigante lá. O povo lá é forte demais. Quantos cristãos estão assim? Sabe que Deus tem uma promessa para você. Que Deus quer te abençoar, que Deus quer te dar a vitória. Mas, eu só estou enxergando gigante. É muito bom as promessas de Deus, é legal, pastor, mas os problemas são maiores. As dificuldades são terríveis. Eu não vejo nenhuma perspectiva para tomar posse dessa promessa. Mas graças a Deus que sempre no meio do povo de Deus tem alguns que se levantam em fé. E eu quero levantar em fé para você nessa manhã. Assim como Josué e Caleb. Aí o Caleb pegou a palavra e diz: cala, fiquem quietos. Ele fez calar o povo reunido diante de Moisés. Ele disse: subamos e herdemo-lo. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Irmãos, os 12 não viram a mesma coisa? Sim ou não? Os 12 viram a mesma coisa. A visão humana viu as mesmas coisas, viu que a terra era boa. E Josué e Caleb também viu que tinha gigante, que tinha ali homens fortes. Mas o crente, ele não vive por vista, ele anda por fé. Enquanto os 10 viram só os problemas, Caleb e Josué viu que tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, ele vai conquistar aquilo que Deus falou. A visão dele não ficou nas pessoas grandes, nos gigantes que existiam lá, nos grandes problemas, intransponíveis, humanamente falando. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. O maior que seja o problema, nós temos a capacidade, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está com eles. Era isso que eles estavam dizendo. Versículo 31. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Eles reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. É impossível isso acontecer. Realmente, para quem não tem fé, tudo é impossível. Mas aqueles que crê, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Versículo 32. E puseram a difamar diante dos filhos de Israel. Começaram a falar besteiras, a desanimar o povo de Israel. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. A terra era boa demais, como terra que devora os habitantes, irmão. Que visão mesquinha do que Deus fala. Versículo 33. Perdão, vamos continuar. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, melhor dizendo, diante de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos. Quem disse que eles eram gafanhotos? A visão errada deles, a falta de fé, a incredulidade. A incredulidade. Nós falamos domingo passado, definimos a fé não é presunção, mas quando Deus dá uma palavra, você tem que crer nessa palavra, porque Ele é fiel para cumprir. E Deus tinha dado uma palavra: vocês vão herdar a terra de Canaã, vocês vão herdar uma terra abençoada. Eu disse.
vocês precisam é simplesmente crer. Feche teus olhos em nome de Jesus. O que está difícil de crer? Salvação do esposo, da esposa, dos filhos, as finanças, a tua saúde. O que está difícil de crer? Vai, irmão, abre a sua boca, fala para Deus. Fala: Deus, tenha misericórdia de mim. Quando eu vejo esse problema, eu vejo um problema maior do que o Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu tenho ouvido mais o diabo do que o Senhor. Eu tenho ouvido mais as pessoas do que o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Pai, revela a tua palavra. Espírito de Deus, eu preciso que o Senhor traga compreensão, que o Senhor traga iluminação dessa revelação. Senhor, nós precisamos viver em fé. Nós precisamos de fé para viver tudo que o Senhor tem para nós, para tudo que o Senhor quer levar essa igreja. Senhor, o Senhor tem coisas grandes para fazer conosco. Nos ajude a mover em fé, em nome de Jesus. Eu sinto de insistir um pouquinho. Pega na mão do seu irmão. Eu queria que você ajudasse ele. Eu sinto que algumas pessoas estão fracas, que eu estou falando aqui, está entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Mas eu quero te dar mais uma oportunidade. Alguém pegar na sua mão. Não fica ninguém sem dar a mão, por favor, porque é uma direção de Deus. Começa a declarar em voz alta. Fala: eu profetizo que a tua fé vai aumentar. Eu repreendo o espírito de incredulidade. Começa a repreender isso em nome de Jesus. Fala assim: eu repreendo a tua alma atribulada. Vai, irmão, ajuda esse irmão aí, por favor. Ajuda ele. Fala: eu repreendo a tua alma atribulada. Eu repreendo as vozes que não são de Deus. Eu te abençoo. Eu declaro que a tua fé vai aumentar. Eu declaro que o milagre vai chegar. A cura, o milagre, a salvação, a bênção, as finanças. Deus vai agir em teu favor. Ore, ore, ore. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz e puseram a gritar. E o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Versículo 7. Eles murmuraram e reclamaram, porque o povo deu ouvido a quem? Josué e Calebe ou aos 10 espias? Eles ouviram os incrédulos ou ouviram os 2 homens de fé? Quem eles deram ouvido? Quem eles deram ouvido, irmãos? Fala assim: a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. A diferença é quem você está ouvindo. Essa é a grande diferença. Quem você está ouvindo? Esse povo decidiu ouvir os incrédulos, aqueles que não tinham fé na palavra de Deus. Versículo 7. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Aqui é Josué e Calebe se pronunciando. Se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente dará a nós. Eu sou fraco, nós somos fracos perante aquele gigante, mas se Deus estiver em nós, nós podemos todas as coisas. É isso que ele estava querendo dizer. Olha, se Deus é propício a nós, Ele mesmo vai dar essa terra para nós, porque Ele prometeu, Ele é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele nos fará entrar nessa terra, versículo 8, e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Então somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor. Não tenham medo, não temas, não tenham medo. Eu estou falando para vocês: não temas as más notícias, não tenha medo, apenas creia no que Deus disse, o que Ele está falando para você nessa manhã. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Ah, irmãos, que visão diferente.
A visão do incrédulo olha para aqueles e fala: eu sou um gafanhoto perto deles. Mas um homem de fé fala: aqueles grandão é uma bengala para que eu possa comer, ele é pão para nós. Nós vamos destruir ele como se fosse um pão em casa, com fome, que acaba com aquela bengala daquele tamanho em 10 minutos. Crente é bênção para comer. Caleb acho que gostava de comer. Ele falou: eles são igual pão para nós. Nós vamos destruir eles, nós vamos engolir eles. Porque Deus está conosco. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Quantos creem que Deus está com você? Vamos falar glória a Deus. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. De novo, Josué e Caleb, para que eles pudessem exercer fé, falando para eles. Mas infelizmente, o versículo 10, então todo o povo começou a falar de matar e a pedradas. Eles queriam matar quem? Os 10 espias ou Josué e Caleb? Bom, eu não consigo entender um negócio desse. Não consigo entender como é que tem crente assim. A palavra está sendo liberada, mas quer matar o pastor que está falando que as coisas vão acontecer. Se eu tivesse uma pedra aqui, eu jogava nele, porque ele não sabe a minha vida. Ele fica falando essas coisas, vai ficar pior para mim, porque eu não consigo. É porque você não age em fé, meu irmão. Você tem que agir em fé. Você tem que crer, não é presunção, mas crer na palavra de Deus. Eles queriam matar Josué e Caleb a pedrada, mas a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro. Aleluia. A glória de Deus virá sobre nós. A glória de Deus virá sobre aqueles que têm fé, para mostrar que Deus está com você. Sobre a tenda do encontro, e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio deles? Versículo 20. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo, porque Deus queria destruir o povo, e Moisés intercedeu pelo povo ainda. Falou: Deus, não mata esse povo não. O que vai falar aos nossos inimigos? Falou que o Senhor trouxe até aqui para matar eles. A ira do Senhor se acendeu, irmãos. Um homem que não crê na palavra de Deus traz ira no coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Desagrada o coração de Deus um homem, a mulher desanimada, apática, sem fé. Você precisa crer. Mas Moisés ainda intercedeu: Deus, não faz isso com esse povo não, tem misericórdia. Deus falou: tudo bem, Moisés, eu escutei, eu perdoo. De acordo com a tua súplica, Moisés, eu estou perdoando o povo. Versículo 21, entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que eu fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando, repete comigo, deixando, de novo, deixando de ouvir, repete, ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que eu prometi. Quem não ouve e não obedece à voz de Deus, quem não age por fé, vai morrer no deserto. Vai morrer no deserto. E o meu desejo como pastor, não quero ver nenhum crente dessa casa morrer no deserto, parando no meio do caminho, voltando para trás. E se você conhece a Bíblia, foi exatamente o que aconteceu. Aquela geração não entrou na terra. Todos morreram no deserto. Quem entrou foram os filhos. Só 2 famílias daquela geração entrou na terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Os únicos que decidiram crer, mesmo que tivesse que tomar pedrada, mesmo que todo o povo estivesse contra eles. Mas se Deus falou, eles creram. É assim que tem que ser a minha e a sua fé. A fé é uma qualidade indispensável na vida de um cristão verdadeiro. A fé, ela é vital para que você seja salvo. Sem fé, você não agrada a Deus. Pastor, mas como eu vou adquirir a fé?
quando eu entrego a minha vida para Jesus, já não é um pacote completo, que a fé já vem, aquela fé de mover montanhas. Não, irmãos. O Espírito Santo gera fé para a salvação. A fé, o dom da fé, você tem que buscar isso. Você tem que desenvolver isso. É bíblico você crescer na fé. É bíblico ou não é? A gente vê os discípulos, a gente vê muitas pessoas falando para Deus: ajuda na minha falta de fé. Jesus, me ajuda a crescer na fé. Aumenta a minha fé, Jesus. Então é porque é possível você crescer na fé. Tem a tua participação. Quem dá é Deus, mas tem a sua participação. Repete comigo: falar fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também. A diferença é quem você está ouvindo. Não anotei esse texto, mas eu estou lembrando. Lembra quando eu preguei sobre a filha de Jairo? Eu falei sobre, na verdade eu falei domingo passado. Quando aqueles da casa de Jairo chegou, porque Jesus parou no meio do caminho para atender a fé de uma mulher que havia sofrendo 12 anos de hemorragia, e Jesus parou e curou aquela mulher. Na verdade, pela fé ela foi curada, porque tocou em Jesus. Aí chegou alguém da casa de Jairo e falou: olha, não perturba mais o mestre, tua filha já morreu, não precisa dele mais ir lá. Jesus deu uma palavra para ele, uma só. Falou: olha, não temas, não tenha medo. Se você crer, Jairo, presta atenção, continue crendo no que eu disse. Se você não der ouvido e entrar no teu coração e aí dentro entrar dúvida, você vai perder o milagre. Então Jesus deu uma palavra: não creia, não temas, não temas. Mesmo que as notícias que chegaram ao teu ouvido são terríveis, já morreu, acabou, não tem mais jeito, humanamente é impossível. Deus tem poder de ressuscitar. E ele foi até o fim. Mas chegando na casa, quando aquelas pessoas que estavam na casa, muita gente, porque morreu uma criança de 12 anos, é uma tragédia. Morrer velho, tudo bem, quando morre uma pessoa velha, mas também já tinha vivido bastante, o conforto que a gente dá para as pessoas é esse, mas já tinha vivido bastante. Mas uma criança não, machuca o nosso coração quando uma criança morre. Então estava todo mundo ali desesperado, e Jesus disse: olha, fica tranquilo. Em outras palavras, tá bom? Só estou dizendo, ela não está morta, ela só está dormindo, tirando um cochilinho. Aí o povo falou que viu a menina morta, já tinha colocado, dá para ver se tinha respiração, já tinha feito todos ali os protocolos para ver se tinha pulsação, se tinha batimento. Você está dando risada de mim, Porque eu fiz assim? Não tem que cheirar, tem que escutar, ou sentir com os dedos, Estão com falta de fé. Vai se Deus mostra aqui. Tá vendo? Peguei agora, hein? Essa eu saí bem agora. Até o médico está olhando para mim ali e falou: esse pastor aí não está bom, não. Não é assim que vê. Mas eu estou cheio de fé aqui, irmão. Vai se dar para ver assim, ó. Mas ali é interessante que quando Jesus falou isso, aumentou o burburinho e a murmuração. Falei: chegou o louco aí. Está louco? Nós vimos, a menina está morta, nós já checamos ali, os paramédicos já vieram. Aí Jesus, para que a fé de Jairo, da sua família, não fosse contaminada, o que Jesus falou? Tira esses incrédulos daqui. Tira esses incrédulos daqui. Só os discípulos vai comigo e o pai e a mãe. Só a família. Só quem tem fé. Olha aqui para mim, irmão. Está na hora de você tirar os incrédulos da sua vida, viu? Se for esposo, não tem jeito de tirar, nem o esposo. Mas tem gente de orar. Eu vou falar já de Jó. Já vou falar. Que às vezes é aquele que está com você, ou teu namorado ou namorada. Bota para correr. Porque eles te prejudicam. Eles podem tirar você do caminho, você não escuta Deus, porque a voz do diabo está entrando em você. Mas Jesus falou: tira esse incrédulo daqui de perto. Sabe, irmão, tem gente que não crê no teu milagre. Tem familiar que não crê no teu milagre. Está na hora de você tirar isso para fora. Porque se Deus falou, vai acontecer. Quando Deus chegou, falou: Talita cumi, levanta a menina. E aquela menina foi ressuscitada. E a glória de Deus invadiu aquela casa. Mas porque o homem não teve dúvida, creu na palavra de Jesus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 17 e 19. Não queria ler, mas eu vou ler, irmãos. Quem está comigo aqui, fala amém. Fala: pode ler, pastor.
que eu quero a palavra de Deus. Aí, obrigado, eu fico mais tranquilo agora. Vou ler do versículo 12, eu vou pular alguns versículos. Mas está falando sobre o grave perigo da incredulidade. Quantos incrédulos eu tenho aqui? Levanta a mão. Não, faz isso não. Mas pode se expor se quiser. Você pode sair daqui com fé em nome de Jesus. Versículo 12 diz: irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Isso aqui não era para o mundo, era para crente essa exortação. Cuidado. Tem muito crente incrédulo, irmão. Para falar a verdade, tem mais incrédulo dentro da igreja do que fora. Porque lá eles creem mesmo que tudo pode dar certo. Então, lá eles creem em fitinha, creem em sal grosso, creem em pimenta, eles creem em tudo. Tem mais gente com fé lá no mundo que aqui hoje na igreja. Mas não em fé em Deus. Aqui que tem a verdade, aqui que você pode se lançar em fé, você fica aí meio com o pé na frente ou está atrás. Porque eu não estou vendo melhorar. Você não tem que ver, você tem que crer. Que se afaste do Deus vivo. Repete comigo, fala assim: a incredulidade me afasta completamente da presença de Deus. Quantos estão entendendo? Pode falar amém. Presta atenção. A incredulidade te afasta de Deus. Aí você fala assim: por isso que eu estou frio. Sabe por que você está frio? Não é porque mudou o tempo. É porque você é incrédulo. Você não vê que Deus vai mudar os seus filhos. Você não vê. Na verdade não vai mudar enquanto não mudar o teu coração. Não vai mudar o teu casamento enquanto não mudar o teu coração. Não vai mudar as tuas finanças enquanto não mudar o teu coração. Você tem se afastado da presença de Deus constantemente pela incredulidade. Porque a incredulidade te afasta de Deus. Está escrito aqui, ó: cuidado, um coração perverso e incrédulo que afaste do Deus vivo. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É outra coisa que nós estamos fazendo na célula, líder de célula, estimular a célula. Tem alguém faltando? Fala: irmão, não perde a fé não. Está escrito aqui, é para exortar uns aos outros. É para exortar, irmão, eu estou vendo que você está meio frio, meio apático, irmão, esquenta de novo. Creia que Deus pode mudar a situação. Ah, mas eu não estou vendo. Você não tem que ver, você tem que crer. Só sai da sua boca palavras que podem abençoar. Nós temos que exortar uns aos outros, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo. Quantos já passou a ser participantes de Cristo aqui? Tem Jesus dentro do seu coração? Levanta a mão bem alto, tenha fé, irmão. Obedece, abençoado. Eu já falei, isso não é bom para você, é bom para mim. Então, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu pedi, você concorda comigo? Aleluia, quem pode falar amém? Obrigado, Jesus, por esse povo maravilhoso. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apegamos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início, a fé do início ao fim. A fé tem que ser constante na tua vida. Com quantos anos você entregou sua vida para Jesus? É de lá até o fim, até Jesus vir te buscar, ou até você vir falecer, que é mais bonito do que morrer, até o fim. Por esta razão, agora começa a exortação do escritor de Hebreus. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Deus está mandando dizer para você: não endureça o seu coração na palavra que está sendo pregada dessa manhã. Não endureça o seu coração, porque se você endurecer, como foi feito lá na rebelião, lá no deserto, do texto que eu li, não foi o episódio, mas foi quando faltou água. Era sobre isso que ele estava falando. Ora, versículo 16, presta atenção. Quem foram os que... Não está ali, né? Também, como é que eu, né? Vocês abriram aí? Será que a versão é diferente da minha? Ora, quem foram os que ouviram, escutaram? Quem foi que deu ouvido e se rebelou? A fé vem pelo, mas a incredulidade veio. Aqui Deus está falando: quem foi aqueles que ouviram, aqueles incrédulos? Quem deu ouvido para eles? Quem achou que aquilo era verdade, a despeito da minha palavra? Quem? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? Não foi todo o povo? Foi todo, menos Josué e Caleb. Foi todo o povo.
contaminado. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? É uma pergunta. Por 40 anos, Deus fazendo milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, e o povo reclamando e murmurando. Encheu a paciência de Deus. Eu sei que Deus não tem tamanho para encher a paciência dele, mas irou o coração de Deus. Ele não pecou. Pastor, mas Deus fica irado? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequei. Isso é normal. Jesus também se irou quando ele entrou no templo e viu aquela bagunça lá. Ele se irou, mas não pecou. Não, mas nem jogar a mesa para cima não é pecado, nervosismo? Não. E lá ele estava fazendo uma limpeza, purificando a casa de Deus. E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? É uma pergunta. E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se manifestaram desobedientes? Aí a conclusão desse texto aqui, pelo menos do versículo 7 até o 19. Conclusão: desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Uma coisa é muito mais séria do que você pensa. Você acha que você pode viver uma vida incrédula? Eu quero dizer para você que você corre o risco de não chegar até o fim e não herdar a terra prometida. É muito mais sério do que simplesmente receber um milagre ou receber uma bênção. A incredulidade vai endurecendo o coração do homem. Nada que o pastor, que o líder fala, que a palavra de Deus fala com você, muda alguma coisa dentro de você. Você continua o mesmo, durão ou durona, né? Porque acho que é só o homem que é durão. Tem mulher mais dura que coração tão embrutecido. Cuidado, que a incredulidade te afasta completamente de Deus. Agora eu quero começar a pregar. Em Gênesis capítulo 3, eu quero começar a dar alguns exemplos. Quando a gente dá ouvido para Satanás, a maldição ela se instala. Gênesis capítulo 3, vamos voltar lá para onde tudo começou. Versículos de 1 a 6. A serpente, versículo 1, né? Capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela falou, ela questionou. A serpente perguntou. Falou, repete que eu falo assim, falou. A serpente fala, pastor, o capeta fala de várias formas. Ele usa até pessoas de casa às vezes. Não que a pessoa esteja possessa, mas usa pessoas perto. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Mas foi isso que Deus tinha falado para Adão e Eva? Foi essa a ordem? Então, o primeiro princípio: para de dar ouvido para as pessoas incrédulas. Porque uma hora vai entrar dentro de você. Ela vai te influenciar. Ela sempre vem com engano, com mentira. Ah, mas mudou alguma coisa na sua vida depois que você foi para a igreja? Você acha que não piorou um pouquinho as coisas? Você tem convicção que está piorando porque tem que melhorar. Porque Deus trata assim. Mas aí de tanto você dar ouvido para o diabo, você vai chegar à conclusão, eu estou achando que não está valendo a pena, acho que eu não vou ser liberto não. Eu acho que eu nasci para ser escravo do diabo mesmo. Acho que eu nasci para o casamento não dar certo, os filhos, né? Não, acho que não é para mim esse negócio não. Então o primeiro princípio aqui: não dê ouvido. Tudo que é contrário à palavra de Deus, repreende isso em nome de Jesus. E quando não tem jeito de mandar as pessoas embora, que elas são próximas, assim que ela falar, você renova a sua mente, fala: eu repreendo essas palavras, porque eu creio na tua palavra. Você não precisa falar na frente dela, porque senão ela vai ficar chateada. Mas vira as costas e começa a orar.
a batalhar. Eu repreendo essas palavras malignas, porque eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Eu não estou vendo, mas eu creio. Mas vamos lá. Versículo 2, ao que declarou a mulher. A mulher agora, não só estava escutando, mas agora ela estava dialogando. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. O Espírito Santo vai falando ao coração de cada um. Qual é a serpente que eles vão ter tirado da vida deles para dar ouvido, de conversar? Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis e nele não tocareis. Mentira. Além de dar ouvido para Satanás, ela já mentiu aqui. Foi isso que Deus tinha falado? O que Deus tinha falado? Não pode comer só. Mentirosa Eva. Já começou, irmão. Dá conversa para o diabo, faz rolo. Não foi isso que Deus tinha falado. Ah, mas você não sabe, pastor. Talvez Deus tinha dado mais essa, mas não está escrito na Bíblia. Irmão, a conversa aqui está distorcida. Conversar com o diabo é rolo. O diabo é o seguinte: você amarra e manda embora, expulsa. Ou quando você tem que, né, a coisa está ali. Eu conversei com o demônio porque estava querendo fazer uma troca, né? Falei, não, você não vai trocar nada, você vai sair mesmo, em nome de Jesus. Pedia cigarro, pedia um monte de coisa. Porque ele queria se fortalecer naquele lugar. Então ali, dependendo do caso, até tem algum diálogo. Mas caso contrário, a regra é o seguinte: é amarrar e mandar embora. Não tem que ficar conversando nem dando lado. Mas o problema é que o diabo não vem agora numa... Quem já conversou com serpente aí? Já viu uma cobra? Viu ela conversando com ela? Não, né? Então não vai vir assim. Ela vai vir com o teu amigo, com a tua amiga, com o teu namorado, com o marido, com a esposa, com o filho, lá no teu trabalho, a rodinha dos amigos que você está escutando. O diabo vai usar essas pessoas. Ah, mas não pode mesmo fazer isso na igreja? A tua igreja ela é meio radical, hein? Quem diz que a igreja proíbe alguma coisa? Quem proíbe é a palavra de Deus para abençoar você. Porque faz mal para você, porque o pecado te leva para a morte. Não sou eu não, irmão. Se tiver alguma coisa que eu estou falando para você que é pecado e não está na Bíblia, você me fala. Não é a igreja, não sou eu, é a palavra de Deus. Ela falou, não é todas não. Eu só não posso comer e tocar naquela ali que está no meio do jardim. Para que não morra. Ela já sabia também qual era a decisão final, a conclusão, se ela desse ouvido para a serpente. Falou, se a gente comer vai morrer. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Não vai morrer não. Mulher gosta de conversar, né? Foi no ponto fraco do Adão e da Eva. Foi no ponto fraco. Gosta de conversar. Quantas mulheres concordam comigo que vocês gostam de conversar? Quantas concordam? Vou ver de novo. Levanta a mão bem alto. Quem concorda que as mulheres gostam de conversar? Eu não estou falando se o homem não gosta. Estou falando que as mulheres gostam. Gosta. Homem também, mas não tanto. Com toda certeza. O que tem a ver um pecadinho? Você acha que Deus vai te condenar por causa de um negocinho? Nada a ver, uma mentirinha. Eu acho o seguinte: toda religião que leva a ser radical não é de Deus. Mentira do capeta. Porque Jesus disse o seguinte: a tua palavra é sim, sim ou não, que passar disso vem do juízo. Só tem um caminho, o resto não é de Deus. Ele é radical. Não pode adorar outro Deus. Se isso não for radical, não sei o que é radical. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Se isso não for radical, não sei o que é radical. Esse dia o Luciano conversando comigo ali, falando de Pedro, né, a decisão dele, não foi? De abandonar tudo. E Jesus Deus parece que ele vai no ponto mais crucial. Parece não, ele vai. Ele vai no nosso âmago. Jesus falou, empresta teu barco aí, Pedro. Estou saindo do contexto aqui, mas talvez anime a tua fé. Empresta teu barco aí. Pegou o barco do Pedro emprestado, foi lá, falou para o povo, pregou. Falou, Pedro, brigadão. Vai lá agora e joga a rede. Não, pastor não, né? Jesus, o senhor não é pescador. Passei a noite inteira, agora pela manhã eu já estava lavando para guardar para outro dia, talvez mais tarde. Lá para a madrugada a gente vai de novo.
O senhor não entende muito de um mar. Jesus falou, lança, vai para mais fundo e lança a rede. Pedro falou o seguinte, eu não, mas sobre a tua palavra, sobre a tua, porque o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. E jogou. A pesca foi um fiasco, certo? Nunca pegou tanto numa vez só. Oi, socorro, nós vamos afundar, é muito peixe. E foram lá ajudar para tirar o peixe. Irmão, foi uma pescaria para um ano de salário. Agora Jesus diz o seguinte, Pedro, agora, ó, deixa essa grande pescaria, grande lucro que você vai ter agora, e vem e me segue. Eu vou fazer você um pescador de homens. Parece que Deus, né? Parece não, Ele faz. O que mais está te apegando? Abandona, porque se Deus disse, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Vamos indo. Vamos seguindo, senão não acaba hoje. Versículo 4, a serpente então alegou a mulher, com toda certeza não morrereis. Versículo 5, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque você vai virar um deusinho também. Quantos deusinhos nós temos aqui? Sabe que você pode? Teu dinheiro compra, que as coisas acontecem, que a tua inteligência, que você é. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, quando ela observou, até então, antes da conversa, antes dela não ter dado ouvido para Satanás, ela não tinha chegado a uma conclusão. Poderia estar no campo da tentação, mas agora, está dizendo, olha, realmente, agora ela é agradável. Aos olhos e olha para você ver como é que é a tentação, sentiu até o gosto, que a coisa era boa. Ela não tinha comida ainda. Mas quando você está com fome, você vê aquele negócio, aquele cheiro entrando, você fala, dá até água na boca, não dá? Fala, não, parece que eu comi agora, aquela picanha agora. Quem está de jejum, aleluia, glória a Deus. É para testar a sua fé. Fala, Jesus. Pula para o versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou. Agora vem a sentença pelo pecado. Para quem que Deus tinha falado para não comer? Para quem? Então presta atenção aqui. Para Adão ele falou. Adão tinha que falar para Eva. A Eva tinha que prestar conta para Adão. Olha o que Deus disse para Adão. Porque você escutou a voz da tua mulher. A fé vem pelo, mas a incredulidade que leva a pecar também. Porque a Eva comeu e falou, ó, meu Adãozão, meu pãozão. Esse é só pajé. Meu gostosão Adão. Essa fruta é maravilhosa. A mulher seduz. Cuidado, hein, marido. A mulher tem que ser crente, hein? Senão ela joga por água. Lembra de Sansão? Lembra? Adãozão. Gostosa, hein? Como você, bonitão, gostosão. Come essa fruta. E aí ele escutou e deu ouvidos para Eva. E aí Deus está dando agora, concluindo a sentença. Porque você escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu disse para você não comer. Para quem você deu ouvido, Adão? Para a sua mulher. Você não deu ouvido à minha voz. Por isso, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento. O irmão não precisava nem suar para comer o abençoado, o Adão. A partir daquele momento, vai ter que ralar para pôr a comida em casa. Vai ter que suar para tirar da terra o sustento. Todos os dias da sua vida, todos os dias. Porque Adão deu ouvido a Satanás por intermédio da sua esposa. Gerou incredulidade. A voz de Deus foi aplacada. E por isso ele pecou e a maldição entrou.
Deixa eu dar alguns exemplos. Eu quero falar, né, eu dei esse exemplo da outra vez também. Aquilo que entra nos nossos ouvidos muitas vezes influencia as nossas atitudes. Quantos concordam comigo? Influencia. Lembra uma vez que o irmão falou para mim, o irmão que conhece de culinária, disse o seguinte, falou, olha, lá no supermercado tal, quantos lembram quando eu falei isso? No supermercado tal, o açougue lá é sujo, é feio. Se você entra lá dentro, pastor, você não compra carne de lá. Irmãos, vou falar para você, quanto tempo eu passei. Até estava barato, tinha umas promoções boas naquele supermercado, da carne. Tinha um filé mignon barato lá. Minha família come carne sem gordura, então não veio quanto tem que ser uns filés sem gordura. Eu olhava aquele preço, o preço olhava para mim, olhava para ele, mas aquela voz que entrou no meu ouvido falou, aqui é sujo, essa carne não é boa. E eu perdi a promoção. Irmão, não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas várias vezes eu não comprei. Porque alguém de credibilidade falou para mim que lá, mas na verdade eu descobri que ele não entrou lá, falaram para ele também. Aí depois eu fui na casa do irmão, comendo um churrasco, falei, rapaz, que churrasco abençoado. Falou, comprei lá no açougue do supermercado tal. Eu falei, aleluia. Se comeres e beberes qualquer coisa mortífera, nenhum mal causará em mim. Aí eu tive que exercer fé, irmãos. Aí eu falei sobre isso, falou, não, está enganado, pastor, eu conheço a dona. Conheço lá os donos. São limpinhos. E outra coisa, lá é direto, a carne é do frigorífico. Não é essas que vem aí com o caminhão que joga o boi lá para depois cortar, não. Aí eu mudei o meu conceito, agora eu fico no meio termo. Nem sempre eu compro, mas de vez em quando eu compro. Entendeu como é que é? As coisas que a gente escuta, irmão. Não é verdade. É verdade. Você vai se propor fazer um negócio ou um concurso, aí chega aquele abençoado e fala, é muito difícil. De 100 passa 1. E Deus tem aquela promessa e a bênção para você. E aí você fala, é difícil, não sou capaz. Quantos já perderam a bênção? Quantos por dar ouvido a pessoas desgraçadas, sem a graça de Deus? Irmão, está na hora de você parar de dar ouvidos para essas pessoas. Não, mas teu casamento, você já falei. Homem tem um monte aí no mundo, mete negócio aí nele. E Deus está falando, eu quero mudar o teu casamento. Quem que você vai escutar? Deus está falando, eu tenho um propósito com o seu filho, com a sua filha. Para de escutar as pessoas, porque as notícias vêm, irmão. Olha lá, piorou. Olha lá, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Agora arrumou um amigo então que agora não volta nunca mais. Quem você está escutando? Pastor, eu não estou escutando, eu estou vendo. Eu estou vendo meu filho piorar, eu estou vendo as pessoas falarem. Ah, irmão, repreenda essas vozes do inferno e creia que a voz de Deus é a voz de muitas águas. Eu estava preparando agora pela manhã, Deus me lembrou desse texto, acho que foi a primeira ou a segunda pregação lá no fundo da minha casa. A voz de Deus é a voz como a voz de muitas águas. A voz é forte. E para falar sobre isso, a voz de Deus tem pelo menos 3 pessoas que falaram que a voz de Deus é forte, a voz como o estrondo de muitas águas. Ezequiel, Jeremias e João. Se você quiser anotar, Ezequiel 43, 2, Jeremias 51, 16 e Apocalipse 1, 15. Eu não vou falar sobre ele. Mas a voz de Deus é a voz de muitas águas, é a voz que encobre as outras vozes, se você estiver perto de Deus. Não adianta nada você estar aqui e lá as cataratas de Iguaçu, aquela cachoeira que é uma caída muito forte de água. Você vai escutar a voz dessa cachoeira? Não. Mas se você pega um barquinho, você é corajoso, se você é, e entra dentro e vai chegando cada vez mais perto, vai chegar um momento que você não escuta nenhuma outra voz, a não ser o barulho daquelas águas muito forte. Assim tem que ser você e eu. Para que você entenda a voz nítida e forte de Deus. Se afaste das coisas do mundo dos incrédulos e se achegue à presença de Deus. E a voz dele vai ser a voz, uma voz de muitas águas. Quantos estão entendendo? Então está na hora de você fazer uma separação desses incrédulos. As palavras negativas dos familiares. Quantos estão debaixo de uma palavra negativa? Você não vai virar nada. Você é igual ao teu avô, você é um bêbado mesmo. Você não vai ser bem sucedido na sua vida. Você não vai ser, teu casamento não vai ser. Quantas palavras malditas que você deu ouvido para isso. Quebra isso hoje, irmão. Em nome de Jesus.
O nosso humor, quantas vezes o nosso humor muda por uma palavra? Fala a verdade. Irmãos, isso é uma luta para mim, eu não tenho vergonha de falar não. As coisas de Deus têm sido abençoadas. Deus tem abençoado e prosperado a igreja. Deus tem aumentado, Deus tem salvado vidas nesse lugar. Pessoas têm sido restauradas, pessoas têm dado testemunho. Meu irmão, mas chega numa segunda-feira, algumas coisas que o diabo começa a soprar na minha mente. De fulanos, de célula, de problemas, do irmão, da irmã. Algumas vezes eu confesso para você, algumas vezes eu deixo essa voz entrar e causa um turbilhão e chega um mal em casa. O que você tem? Minha esposa pergunta, não tem nada. Como não tem nada? Estou vendo que você está com o semblante caído. Até a hora que eu me levanto em fé. Irmãos, tem hora que você tem que levantar sua voz e repreender o capeta. Levantar e falar, sai em nome de Jesus. E orar em línguas o mais alto que você puder. Porque o diabo fica jogando coisas na sua mente. Fica falando coisas no seu coração. E você tem que repreender ele. Quantas pessoas estão falando mal do seu líder, você está dando ouvido? Fala, reda de Satanás. Estou brincando, não fala não, senão ele vai ficar bravo com você. Mas Jesus falou, não falou? Falou para quem? Para Pedro, a reda de Satanás. Você está falando das coisas que não cogito do céu. Mas para você ser mais polido e educado, não estou falando que Jesus foi mais educado, porque ele precisava naquele momento. Você falou, irmão, eu não quero ouvir isso não. Eu não quero ouvir você falando mal do meu líder, não quero ouvir você falando mal de ninguém. E tem vez que você tem que fazer isso com a sua esposa ou com o seu esposo. Que ele sai da cela falando, você é minha filha, né? Se você é uma mulher sábia, você fala, marido, é o seguinte, nós não podemos falar isso. Vamos orar então, vamos chegar em casa e ajoelhar e vamos orar para mudar essa situação. Para de dar ouvidos, até para pessoas próximas. Toda palavra que é contrária à palavra de Deus, você tem que repreender na sua vida. Quantos estão entendendo? Como eu falei, minha esposa estava lá em Araçatuba com as mulheres. Uma tarde eu fui lá eu estava nesse momento, pregação de fé, e o diabo querendo soprar na minha mente algumas coisas. A minha alma muito estável, eu falei, alma, hoje eu vou te matar. Eu fui para o meu quartinho lá em cima. E aí, meus filhos quando percebem, eles correm. Ou quando a minha esposa faz isso, ele também corre lá no quarto com ela para adorar, fazer um momento com Deus. E eu fui naquele momento para ficar sozinho. E eles subiram os dois. E nós começamos a adorar, irmão, mas teve uma hora que eu dei uma rajada. Falei, alma, você vai ficar quieta aqui. Eu escuto a voz de Deus, Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Peguei as promessas que Deus tem para mim e comecei a profetizar bem alto. Falei, eu tomo posse delas. E comecei a orar em línguas o mais alto que eu podia, irmão. Não sei se os vizinhos escutou. Falou, é um louco que está ali. Devia ser. Mas eu decidi que a minha alma não ia me atrapalhar. As vozes do inferno não iam entrar na minha mente. Eu vou ficar com as palavras que Deus disse, porque Ele é fiel para cumprir. Vocês estão entendendo? O diabo ele é tão sujo que ele pode usar até a Bíblia. Até a Bíblia. Para te pegar. Olha, pastor, agora você está falando heresia. Então, não vou ler, mas você sabe. Mateus capítulo 4, de 1 a 10. Jesus foi tentado, foi ou não foi? E uma das tentações, o que o diabo usou? Salmo 91, se eu não me engano. Está escrito. Subiu no pináculo. Jesus, se joga daqui, porque está escrito a teu respeito. Estava mesmo. Se eu não me engano, é Salmo 91, se eu não me engano. Salmo 91, 11 e 12. Está escrito a teu respeito. Você pode jogar aqui, aos teus anjos dar a ordem para te cuidar, e nenhum mal vai acontecer com você. Não vai ter nenhuma casquinha. Você pode jogar precipício abaixo aí, que está escrito. Aí Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem uma outra que falou, na necessidade, o diabo falou assim, torne essas pedras em pão, você está com fome, Jesus. O senhor é merecedor de comer um pão. Eu falo 40 dias que o senhor não come nada. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que eu escuto da boca de Deus. É nele que eu me firmo. E depois a última tentação, leva aqui para esse monte. Está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar, se você me adorar. Só o Senhor adorará, só a eles prestará culto, aleluia. E ele falou, sai Satanás, ele teve que sair. Cuidado, porque você está escutando alguns programas de televisão que está falando umas besteiras lá. Está falando meia verdade, e meia verdade para Deus é pecado. Cuidado quem você está escutando. Não é porque hoje, pastor, eu escuto bastante pregadores, bastante, assim, eu tenho me edificado, cuidado, cuidado. Se você tem pastor e tem líder, cuidado. Porque pode entrar uma dúvida no teu coração e você perder a sua fé. Tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria também. Infelizmente. E usando o nome
de Deus. Cuidado. Pastor, ok, entendi. Por que eu posso confiar então nesse Deus? Porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é verdadeiro, Ele é imutável, Ele é o Todo-Poderoso. Antes de tudo ser criado, Ele já existia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus perguntou para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse para ele: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Para quem não sabe, a amendoeira, ela vinha primeiro. Era como se ela estivesse preparando, vigiando para que as outras pudessem florescer, as outras árvores frutíferas. Ela vinha primeiro. Então Deus usou ali uma linguagem que ele entendeu, o profeta da época. O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Então chegou o tempo, porque eu estou dizendo para você, vai se cumprir, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Mateus 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, de Jesus, elas não passarão, elas se cumprirão. João 17, 17 diz: santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. É por isso que você pode crer, é por isso que você tem que lançar em fé, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel. E em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem, de letra minúscula. Filho de letra minúscula, não está falando aqui da pessoa de Jesus, mas naturalmente, gerado da humanidade, de humanos, simples humanos. Nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e Ele deixa de cumprir? Não. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Eu não sei se você consegue crer nessas palavras, mas eu estou tentando gerar fé no teu coração, para que você ouça a palavra e gere fé em cima da palavra de Deus. Não dê ouvidos a nenhuma palavra que não seja de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala sobre a vida de Noé. Irmãos, eu quero que você, bem breve, eu quero terminar. Em 15 minutos nós vamos terminar, e eu quero que você ore para que a tua fé aumente, que o Espírito Santo possa falar com você ainda nessa manhã. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei quantos anos Noé, ele foi movido por aquela palavra, para construir a arca. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse cara foi louco. A sua fé levou ele a fazer uma loucura. E não dá para falar outra palavra a não ser essa. Talvez eu teria perdido a minha salvação se eu tivesse na época de Noé. Eu ia falar que ele estava louco. Eu estou sendo bem sincero, bem sincero. Deus falou para ele: Noé, constrói um barco bem grande aí, porque eu vou mandar chuva, eu vou mandar água, e a água vai inundar toda a terra. Eu vou acabar com a terra através da água. E você vai ser salvo através da arca que você vai construir. Irmão, não tinha chovido na terra ainda. Era o orvalho, simplesmente, que molhava a terra, que fazia a vegetação crescer. Quem que acredita num negócio desse? E não para por aí. Ou vocês não acham que durante, no mínimo não, né? No máximo 100 anos. Tem gente que fala que foi 120 anos, não foi. Não é 120 anos. De 500 a 600 na vida de Moisés foi esse período. Então, no máximo 100 anos. Ele demorou para construir a arca, no máximo. Bom? Então do ano 500 que ele tinha 500 anos até 600. Então no máximo foi 100 anos. Mas vamos dizer que foi um tempo grande, muito tempo, muitos meses. Você acha que alguém ia falar com ele, que ele estava louco ou não? Nesse tempo? Quantos acham? Quantos têm certeza agora? Uma absoluta. Absoluta. Isso fala da salvação. Jesus é a nossa arca. Eu tenho que confiar e crer nele até o fim. Ah, mas Jesus falou, meu tataravô falou que ele estava voltando naquela época e não voltou até hoje. Isso é conversa, não vai voltar não, cuidado. Creia até o fim. Porque Noé não deu ouvido para aqueles incrédulos. Você é louco, rapaz, nunca choveu, como é que... Deus, ele errou. Não tem como acabar com água. Eu nunca vi uma enchente. Hoje talvez dá para temer, não dá? Este tsunami aí, dá para... Hoje a gente viu alguma coisa, a gente conseguiu enxergar, mas naquela época não tinha nenhum tsunami ainda, não tinha invadido, o mar ainda não estava de ressaca, não tinha invadido ainda nada, não tinha destruído nada, não tinha chovido, então não tinha possibilidade nenhuma. Mas ele creu na palavra de Deus, e porque ele creu, ele foi salvo, ele e toda a sua família. Para terminar, Jó capítulo 2. Ministério Louvor, pode subir aqui, porque eles pensam que está acabando. Fazendo um favor.
Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 2, fazendo um favor. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Quantos o Espírito Santo está gerando fé no seu coração? Vamos lá, Jó, capítulo 2. Versículo 7, vai. Saiu, portanto, Satã, o acusador, Satanás, né? E inimigo, da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica, e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe. A esposa de Jó disse: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Oh, homem teimoso. Isso não vai resolver nada. O que ela estava falando aqui? Ser leal com o quê? Com Deus, mano. Olha que nível chega uma mulher. Veio de orar para a cura do marido. Veio de buscar a cura. Falou para ele abandonar Deus, a pior coisa que pode ser feita. Falou, deixa de ser teimoso, homem. A mulher, quando fala homem, o marido aqui que a mulher falou, homem ou marido, quando fala assim a coisa complica, irmão. Quem sabe disso? A mulher estava brava. Marcos, falei, sou eu. Pode, fala que eu te escuto. Não é o programa lá daqui, mas vamos lá. Estou soltinho hoje de manhã também, estou legal, né? Aleluia. Não é só de noite, tá vendo? Vocês estão tendo uma palhinha também de manhã. Porque fala que eu fico soltinho só de noite, então eu estou dando uma palhinha para vocês também. Ninguém riu, glória a Deus, irmão. Obrigado. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Ela mandou morrer ainda, rapaz. Que uma esposa dessa, você precisa mais de nada, irmão. Você com uma esposa dessa, você está tranquilo. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura, receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que Ele nos permite? Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Jó não perdeu a fé. E olha que era a mulher talvez ali mais importante para ele no momento. Está vendo? Porque às vezes você não pode deixar sua esposa ou seu marido falar coisas contrárias à palavra de Deus. Você tem que repreender isso, irmão. Porque o diabo usa até as pessoas próximas. Só que não para aí. Jó tinha pelo menos 3. Na verdade tinha mais que o texto fala. Vamos falar dos 3 que tentaram Jó. Irmãos, eu comecei esse ano, né, eu estava lendo Jó, mas nunca tive esse sentimento que eu tive dessa vez. Eu comecei a ficar um pouco com raiva dos amigos de Jó. Eu falei, uns amigos desse, não precisa nem ter inimigo. Apontando o dedo para Jó. Você está em pecado, que não sei o quê. E começou a acusar Jó, irmão. E eu vou falar para você, não tem ninguém que sofreu como Jó aqui. Eu estou sofrendo, não é possível. Não tem. Ah, pastor, mas tem uma enfermidade muito terrível. Não, a dele não foi só enfermidade. O dele foi nas áreas que teve que tocar, em todas as áreas. Tocou na saúde, tocou nos filhos e tocou no bolso. Se tem as 3 áreas que afetam o ser humano, as 3 foram tocadas. E a situação dele era terrível. Terrível. E ainda os amigos veio para cutucar, para falar mal. Os amigos lá enchendo a cabeça dele, falando. E ele tentando se defender. Mas o grande versículo, né, eu sei que tem outros, mas para mim um dos grandes versículos de Jó é Jó 19, 25. Toda aquela pressão, ele abriu a sua boca, e ele deve ter falado bem alto. Ele falou, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que pode me curar, aquele que pode me salvar, aquele que pode mudar a minha situação. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra em meu favor. Aleluia. Irmão, não importa o que você está passando, não escute as vozes, escute o Senhor. Porque em breve Ele virá e trará a sua bênção. Quem pode crer nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Mesmo Jó em meio a uma grande dor, não deu ouvidos para as vozes contrárias. Jó apenas creu na palavra de Deus. Jó tinha fé. Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado para ele toda a riqueza, os filhos. Se Deus deu, ele tem o direito de tirar. Isso não ia mudar a fé dele. E para terminar, eu quero falar sobre a fé de Caleb e Josué, que herdaram a terra prometida. Em Números capítulo 14, versículo 11. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará?
Até quando eles vão dar ouvido às incredulidades, às vozes contrárias, e não vai crer em mim, apesar dos sinais que eu tenho feito? Versículo 24: todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter um outro espírito, e me segue com fé e integridade. Repete comigo: e segue com confiança e integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Versículo 30: nenhum de vós entrará na terra com a mão erguida, com um ato de juramento. Prometi dar-lhes a vossa habitação. Ninguém vai entrar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Terminando, eu quero dizer para você que a fé fez Caleb e Josué entrar na terra prometida, e a incredulidade, por ouvir aqueles 10 espias incrédulos, fizeram aquele povo morrer no deserto. Repete comigo: fala, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a incredulidade vem quando eu estou dando ouvido às coisas, às palavras contrárias à palavra de Deus. Feche teus olhos, levante a sua mão. Você vai querer morrer no deserto ou vai querer herdar a terra prometida? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Você vai querer morrer no deserto ou vai querer receber a promessa do Senhor? Amém, irmão? Então toma posse em nome de Jesus. Levante a sua voz e comece a clamar: Deus, aumenta a minha fé. Eu não preciso ver as circunstâncias sendo mudadas na minha volta, eu preciso crer. Eu decido hoje. Começa a falar: eu decido hoje não dar mais ouvido para aquela pessoa. Eu não vou dar mais ouvido, eu não vou dar mais. Eu recuso ouvir. Eu tomo uma posição hoje, mesmo se for da minha família. Olha aquela boca, eu vou pedir: por favor, não fale mal. Eu não quero, porque isso tem causado mal em mim. Nós precisamos levantar e orar. E orar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel para cumprir. Deus tem promessas para você. Deus tem bênção para você. Deus tem milagre para ser realizado. Mas você tem que tirar os incrédulos da sua volta. Você tem que